Muito bem. Continuando as hipóteses de extinção do crédito tributário, vamos olhar agora a transação. Transação, previsto no artigo 171 do Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhadinha no dispositivo e depois vamos assim destrinchar o dispositivo, chamando atenção para todos os detalhes que envolvem essa hipótese de extinção do crédito. Vamos lá. O que é que nos determina o artigo 171? A lei, sempre a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, olha o detalhe importante em vermelho, mediante concessões mútuas, ambos têm que ceder nas suas pretensões, importe em terminação de litígio. O código foi publicado errado, né? Foi publicada a palavra determinação. Na verdade, foi um erro na publicação do código. A palavra certa é terminação. Importe em terminação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Ora, muito bem. Então, minha gente, observe que tem vários detalhes importantes. Antes de olharmos, vamos dar uma olhadinha no parágrafo. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Muito bem. Olha os detalhes importantes do artigo 171. A lei é que tem que autorizar a transação mediante concessões mútuas e em que importe em terminação de litígio. Tem que haver um litígio constituído para que possa ser extinto, litígio judicial constituído. Ora, então, voltando para mim, vamos destrinchar agora o nosso artigo 171 do CTN. Em primeiro lugar, a lei, como todas as hipóteses de extinção, tem que haver uma lei autorizando a transação. Em segundo lugar, um aspecto que não está expresso no artigo 171, mas está no artigo 3º do CTN. Qual é a definição de tributo do artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, minha gente, a Fazenda Pública não pode ceder nas suas pretensões se não houver dúvida com relação ao valor real do crédito. Então, na verdade, o aspecto que não está expresso no artigo 171, mas que faz parte em função do artigo 3º do CTN, é o fato de ter que haver dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados, da Fazenda Pública e do sujeito passivo. Nenhum dos dois consegue comprovar o valor exato do crédito tributário. Não há meios probatórios suficientes para provar o valor do crédito. Aí sim, pode ser feita a compensação mediante concessões mútuas, extinguindo o crédito por um valor intermediário entre as duas pretensões. E mais, tem que haver um litígio judicial constituído. Eu quero chamar a atenção que no direito privado, a transação, como prevista no Código Civil, ela pode servir para extinguir o litígio constituído ou evitá-lo. No direito tributário, não. Tem que haver um litígio judicial constituído para que haja transação. Vamos dar um exemplo prático. Aconteceu comigo. Eu estava fiscalizando num posto, quem vem de São Paulo para o Rio de Janeiro, posto fiscal de Angapi, em Resende, e passou um caminhão, um baú imenso, fechado. A gente nota quando o caminhão passa no sinalizador que tem na entrada do posto. Se ele passa e não balança muito, é porque ele está cheio. Se ele balança muito, ele está vazio. A gente vai criando essa prática. E o caminhão passou, eu vi que ele estava carregado, e pedi que ele parasse, e ele parou e disse que estava vazio. Eu falei, o senhor pode abrir, por favor, o baú? Ele desceu, deu aquela volta imensa, abriu aquele baú, estava entupido de sucata de papelão usado. Sem nota fiscal. Então, eu lavrei uma auto-infração,
Ele não quis dizer quanto valia, eu pedi que ele pesasse o caminhão da balança do posto, ele pesou o caminhão, eu vi a tonelagem de papelão usado que tinha lá, liguei para uma fornecedora de papel usado e compradora, vi o preço da tonelada do papelão usado e lavrei o auto-infração baseado nessas informações e na tonelagem em função da pesagem que fiz do caminhão no posto fiscal. O caminhoneiro foi embora e a transportadora entrou com uma ação judicial alegando que o auto-infração no aspecto material estava correto, estava sem nota fiscal. Só que eu havia cometido um erro, porque o papelão dentro do caminhão estava molhado. E papelão molhado pesa muito mais do que o papelão seco. Então, na verdade, a tonelagem de papelão era muito inferior ao que eu havia colocado no auto. Ora, se eu tivesse descarregado o caminhão e olhasse e colocasse que o papelão estava seco, o fiscal tem fé pública, estava resolvido, mas eu não fiz isso. Eu não atinei para essa possibilidade e a informação que me deram na empresa que trabalhava com compra e venda de papelão usado também não me chamou a atenção para o fato do papelão poder estar molhado. E eu coloquei o peso do papelão seco. Ora, o caminhão já tinha ido embora há muito tempo, a carga há muito tempo já não estava ali. Não havia como a Fazenda Pública provar que o papelão estava seco. Tampouco o sujeito passivo podia provar que estava molhado. Então havia dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Ninguém tinha meios probatórios suficientes para provar a sua pretensão. E como havia um litígio judicial constituído, então ambos cederam nas suas pretensões e o crédito foi pago por um valor intermediário entre as duas pretensões. Isso ocorre muito, por exemplo, na mesma blitz passa um caminhão com obra de arte. Quanto vale uma obra de arte? Quanto vale um quadro pintado por Picasso? Uma fortuna. Quanto vale um quadro pintado por Cláudio Borba? Nada. Não acho que ninguém nem paga, talvez alguém pague, nem pagando alguém fica. Ora, mas é lógico que eu estou colocando extremos, mas e um pintor aí que não tem muita notoriedade, mas enfim, a obra de arte é uma coisa muito difícil de se arbitrar um valor. Não há meios probatórios suficientes para chegar a um valor exato. Então, nesse caso, pode ser feita a transação extinguindo o crédito, diferentemente da compensação na transação ao pagamento, mas por um valor intermediário entre as duas pretensões. Certo? Na compensação não há pagamento, os créditos se extinguem até os limites em que se igualam. Muito bem, então vamos dar uma olhada no esquema que vai nos mostrar todos esses aspectos importantes a respeito da transação. Vamos lá. Então, primeiro detalhe importante, dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Ou seja, nenhuma das duas partes, nem a Fazenda Pública, nem o sujeito passivo, tem meios de provar que o valor correto é aquele. Observem que no exemplo que vocês estão vendo, a Fazenda Pública exige R$1.000 e o sujeito passivo alega que deve apenas 500. E há dúvida com relação ao valor real do crédito, há um litígio judicial constituído, há uma lei daquela pessoa jurídica autorizando a compensação. Olha todos os aspectos importantes. Dúvida com relação ao valor real do crédito, litígio judicial constituído, concessões mútuas, ambos cedem nas suas pretensões e o crédito é extinto por um valor intermediário. Então são muitas situações. Lei, dúvida com relação ao valor real do crédito, concessões mútuas e litígio judicial constituído. Voltando a imagem para mim, vou repetir. Mas de novo, Boba, vou repetir. Lei autorizadora, dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados, lei autorizadora, dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados, concessões mútuas e litígio judicial constituído. Litígio judicial constituído. Aí sim será feita a transação, extinguindo o crédito tributário através do pagamento, mas um valor intermediário entre as duas pretensões. Muito bem. A próxima hipótese de extinção do crédito é a remissão. O
que é remissão dos pecados? Perdão dos pecados. Remissão do crédito, perdão do crédito. Ok? Então, nós vamos conhecer essa hipótese agora. A remissão como quarta hipótese de extinção do crédito tributário. Vamos lá. Artigo 172. A lei de novo, a lei. Pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão, perdão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, e aí, minha gente, vem as 4 possibilidades. Na verdade, as 5 possibilidades. Atendendo à situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei a fim de descumpri-la, mas a lei pode perdoar por considerar que o sujeito passivo não tinha como conhecer. A diminuta importância do crédito tributário. O cara pagou R$1.000, devia 1.030 centavos, pagou 1.000, ficou devendo 30 centavos, vamos perdoar. A considerações de equidade e a condições peculiares da determinada região do território da entidade tributante. Então, estas são as hipóteses de que a lei da pessoa jurídica que criar a remissão, ela poderá conceder baseado num desses 5 motivos. Somente um desses 5 motivos. Então, tem que haver uma lei da pessoa jurídica competente para instituir o tributo e tem que ter como fundamento do perdão, da remissão do crédito, uma dessas 5 situações dos 5 incisos do artigo 172 do Código Tributário Nacional. Muito bem, voltando para mim, então, já sabemos que é um perdão, já sabemos que há necessidade de uma lei, e vejam, observem um detalhe importante. Os benefícios fiscais, isenção, anistia, moratória, parcelamento, podem ser concedidas em caráter individual ou em caráter geral. Em caráter geral, a lei concede o benefício e fim de papo. Em caráter individual, ela autoriza a autoridade fiscal, depois de analisar as exigências previstas em lei, autoriza essa autoridade a conceder por despacho o benefício fiscal. Nessas hipóteses, eles são concedidos em caráter individual. Os benefícios fiscais, moratória, parcelamento, isenção e anistia. No entanto, o artigo 172 do CTN, ao se referir à moratória, ao se referir à remissão, ele trata da remissão apenas no caráter individual. Eu vou voltar, Vitor, volta para mim, por favor, lá para o caput do artigo 172, que nós vamos dar uma olhadinha num detalhe importante. Vamos lá, olha só. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito. Então, observe que, no caso da remissão, é um benefício fiscal que o CTN considera que só pode ser concedido em caráter individual. Ou seja, a lei, voltando a imagem para mim, a lei vai autorizar que a autoridade administrativa, através de um despacho fundamentado, conceda a remissão do crédito tributário, o perdão do crédito tributário, mas cuidado, atendendo a uma das 5 hipóteses do artigo 172 do Código Tributário Nacional. Certo? É muito importante atentar para isso. Os benefícios fiscais, remissão, todos eles, não basta estarem previstos no CTN. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica autorizando aquele benefício. Muito bem. Sobre remissão, que é o perdão do crédito, nós ainda temos muita conversa. Detalhes importantes, saber distinguir uma remissão de uma isenção, de uma anistia, muitos detalhes importantes que nós vamos ver no nosso próximo encontro, onde continuaremos essa hipótese de extinção do crédito, que é a remissão. Até lá.